Então, vamos dar continuidade e vamos falar um pouco sobre proteínas e, em seguida, fazer um exercíciozinho, como é que é cobrado proteínas aí no Enem, no vestibulares, ok? Acompanha aí, na telinha. Proteínas, então a gente colocou aí. As proteínas são grandes moléculas, isso é importante lembrar que são grandes moléculas, formadas pela união de moléculas menores. Essas moléculas menores são chamadas de aminoácidos. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o aminoácido. Vamos se deter aí a proteínas que a gente consome muito na nossa alimentação no dia a dia. Quando ingerimos proteínas, elas são digeridas em nosso tubo digestório. Ocorre o metabolismo, né? Os aminoácidos que os formam se separam e são absorvidos no nosso intestino. Depois, passam para o sangue e são distribuídos para as células do organismo. No interior das células, os aminoácidos são reagrupados e uma nova proteína é formada de acordo com a programação de determinado gene. Então, vai para cá, para cá, para cá. Então, só lembrando, na hora que a gente consome uma proteína, né, ela vem para o nosso organismo, como a gente viu aí, então ela vai passar por todo o metabolismo, e aí proteínas são grandes moléculas formadas, na verdade, pela união de vários aminoácidos. Nós vamos já relembrar o que são aminoácidos aqui. Então, lembre que proteínas é uma quantidade enorme de moléculas, isso é cobrado em questões, nós vamos já ver em questões como é que isso é cobrado, mas você tem que memorizar isso, tá? Memorizar faz parte do aprendizado. Então, proteínas são moléculas grandes, macro, ok? Beleza? Então, existem vários aminoácidos ali ligados, aquelas ligações peptídicas, que a gente vai já falar aqui para vocês, ok? Lembrando, então, como eu disse aí para vocês, que então, quando você se alimenta de proteínas, ocorre o metabolismo e ali são separados os aminoácidos. Então, depois vai para o nosso sangue, depois esses aminoácidos são juntos, são reagrupados, são formadas novas proteínas que vai exatamente para nossas células sobreviver, ok? Lembrando que existem, na verdade, nós necessitamos de 20 tipos diferentes de aminoácidos para o nosso dia a dia. Desses 20 tipos, alguns os nossos organismos produzem, outros não. Esses que o nosso organismo não consegue produzir, tá certo? São exatamente os que a gente chama os aminoácidos essenciais. Por isso, então, que é necessário alimentações externas para que venha substâncias externas, até mesmo proteínas, para que traga esses aminoácidos que o nosso organismo não consegue produzir. São chamados aminoácidos essenciais. Por isso que é importante que na hora que você se alimente, você tenha uma alimentação bastante balanceada, com vários tipos de substâncias, de proteínas, de tudo, carboidratos, mas que essas proteínas que venham, ela traga esses aminoácidos que o nosso organismo não consegue produzir. Então, você não pode estar se alimentando só daquilo, porque vai faltar os aminoácidos que a gente necessita. Se vai faltar, não vai ter todas aquelas proteínas necessárias para a nossa célula. Aí você diz, mas eu como no outro dia. Não, também os aminoácidos que são produzidos não vão ficar lá esperando 24 horas até vir. Então é importante que a cada dia você coma o mais diversificado possível, para assim você atender e seu organismo ter todos os 20 aminoácidos necessários para que ocorra a reação e vá para a nossa célula. Então é importante demais que a gente observe essa parte de alimentação. E, lógico, você tem que procurar um nutricionista, né, o seu médico, para todas essas orientações e você ter, assim, uma melhor alimentação, ok? Então, vamos continuar sobre proteínas. Então, já sei que proteínas são moléculas, macromoléculas, moléculas grandes, formadas por a junção de várias moléculas menores, chamadas aminoácidos, tá certo? E, como nós vimos aqui, a proteína, ela é formada, no caso, entra no nosso organismo, vai ocorrer o metabolismo. No metabolismo, essa nossa proteína que a gente ingeriu, ela é transformada em vários aminoácidos. Esses aminoácidos se reagrupam de novo e vão exatamente formar novas proteínas que vão para alimentar nossas células. Vamos voltar mais um pouquinho aí para a tela, acompanha aí, mais uma posição. O termo proteína é dado quando na composição do polipeptídeo entram centenas ou milhares de aminoácidos. Então, um aminoácido se liga a outro através dessa ligação, tá?
E eu coloquei aqui também enzimas, né, que é importante, é um tipo de proteína, ó, enzimas, proteínas especiais que regulam as diversas reações químicas que ocorrem no nosso corpo. Muitas proteínas são enzimas que catalisam reações bioquímicas vitais para o metabolismo. Então, como a gente viu já, enzimas também aí é uma proteína especial. E vamos já fazer questões para fixar esse assunto, para relembrar, né? E quem não viu esse assunto no seu colégio, está tendo a oportunidade de ver aqui nos nossos aulões aqui, todos os domingos, às 21 horas, na TV União. Então, vamos ver como é que caem algumas questões sobre proteína. Primeiro, considera as afirmações abaixo relativas a enzimas. Então, não vamos perder essas questões aí no Enem, tá? São proteínas com função catalisadora? Sim. Então, enzimas são proteínas, sim. O que é essa função catalisadora? Vai para cá, para cá, para cá. O catalisador, ele acelera a reação. Então, a enzima, ela serve exatamente para isso, para aumentar a velocidade das reações que ocorrem no nosso organismo. E cada enzima atua num substrato, ou seja, atua numa substância específica. Tá? É como a gente fala em sala de aula, a enzima seria uma chave que só abre aquela fechadura. Por isso que na primeira questão que nós fizemos na aula de hoje, ele perguntava qual eram as enzimas que ia ser usado lá naquele medicamento que eliminava gordura. Ora, gorduras são lipídios, então a enzima é uma enzima que atua nos lipídios, que o nome dela é lipase, voltando à nossa primeira questão. Tá? Depois essa aula vai ser gravada, vai aparecer no nosso blog, ao nosso blog aí, você daqui alguns dias podem rever essa aula dessa parte de bioquímica aí para vocês, ok? Então, vamos voltar aqui para a nossa questão. Então, a primeira, considera as afirmações abaixo sobre enzimas. Enzimas são proteínas, com função catalisadora correta. Cada enzima pode atuar quimicamente em diferentes substratos? Não, substratos aqui, num linguajar mais fácil, seria a substância que está lá, né? Então, cada enzima pode atuar quimicamente em cada substrato? Não, é tanto que a gente viu, a lipase, enzima chamada lipase, atua no lipídio. Então, ela não atua em diferentes substratos, não. Cada enzima pode atuar quimicamente em diferentes substratos? Errado. Cada enzima atua especificamente em um substrato, em uma substância. Ok? 3. Continua quimicamente intacta após a reação? Correto. Isso a gente sabe que o catalisador, a enzima, ela continua intacta. Ela participa da reação, reage, não. Ela atua, mas ela não participa como reagente no produto. Porque se ela participasse, ia formar um produto diferente. Ela só faz aumentar a velocidade da reação, mas ela não participa da reação e ela sai intacta. Então, enzima, relativa às enzimas. Enzimas continuam quimicamente intactas após a reação. Enzimas, não se altera com a modificação de temperatura e do pH, se altera, ok? A gente sabe que existe aí a desnaturação, né, da enzima, que é exatamente com a alta temperatura. E o pH, essa parte ácido, altera sim a enzima. Então, apagando aí, para a gente fechar essa questão rapidamente, né? Considera as informações abaixo relativas a enzimas. Enzimas são proteínas? Sim. Com função catalisadora? Sim, ela age como catalisador. Cada enzima pode atuar quimicamente em diferentes? Não, cada enzima atua num tipo de substrato. Né? A enzima lipase atua no lipídio, nas gorduras. Cada uma enzima específica. Continua quimicamente intacta após a reação? Sim. Do jeito que ela entra, ela sai. Não se altera com a modificação de temperatura? Falso. A temperatura, ela atua sim na enzima. Ela tem aquela temperatura para ter sua atuação máxima. Então, correto 1 em 3, correto 1 em 3, letra A. Vamos para mais uma questão sobre proteínas. Aí eu coloquei o que eu já expliquei, certo e errado, né? Depois vocês vão ver isso quando essa aula estiver melhor. Tiver para cá, para cá, para cá, essa aula está sendo ao vivo, quando ela for gravada aí vai aparecer de novo o nosso blog, né? Os novos alunos aí, sempre, cada ano tem sempre uma nova turma que está fazendo aí vestibulares, Enem, aqueles alunos que estão entrando no ensino médio, que é uma aula particular do primeiro ano, nono ano, segundo ano, entra aí no nosso blog do professor Luiz Carlos, aí a gente tem
um ensino médio completo para vocês, né? Gratuito, né? Tá certo? Que a gente deixa aí um serviço para vocês. E mais uma vez eu agradeço a confiança no nosso ensino aí. Nós atingimos aí 2 milhões de acessos no nosso blog, às nossas aulas. Então a gente agradece aqui. Tudo gratuito aí para vocês, tá certo? Eu que fui aluno de escola pública, tinha muita dificuldade, às vezes ia pegar um livro, chegava lá, só tinha daqui a 15 dias ou 20 dias que estava emprestado. Hoje você clica, assiste aí no horário que melhor lhe convier nossas aulas. E ao vivo, todos os domingos aqui, a partir das 21 horas aqui na TV União. Feriado, faça sol, chuva, estamos o ano todo aí com vocês passando informação, ok? Mais uma questão. Assinale o que for correto. Acompanhe na telinha, Jonathan. Assinale o que for correto. Aí, número 4, ele colocou os lipídios, componentes da estrutura das membranas celulares, são insolúveis em água, correto. E solúveis em solvente orgânico como álcool, éter, ok. Então, como nós vimos, o álcool, o éter, ele é polar, mas tem uma parte apolar que termina atuando nos lipídios. Mas a água, ela é puramente polar, os lipídios são gorduras, são apolares. Então, se os lipídios são apolares, como a gente viu na questão anterior, no início dessa aula, e a água é polar, eles não se misturam, tá certo? Porque a água não tem essa parte apolar para se misturar. Então, essa 4 está correto. 8. As proteínas são componentes estruturais importantes nos seres vivos. Elas são formadas pela união de aminoácidos por meio de agrupamentos de amina e hidroxila com perda de hidrogênio. Então, olha só, nós ainda não falamos muito bem aqui sobre aminoácido, mas eu vou falar após essa questão, eu botei um resumozinho para a aula de hoje. Mas aminoácido, realmente, as proteínas são componentes, estruturas importantes dos seres vivos, e elas são formadas pela união de milhares de aminoácidos, correto, aminoácidos. Só que aminoácidos, eles são formados por meio de uma amina, sim, mas não é uma hidroxila. Está errada essa parte aí de hidroxila, é um ácido, ok? Que a gente vai já falar. Então, a questão aqui que estava errada é que ele disse que o aminoácido é formado por amina e por hidroxila. Não. Então, nós vamos já falar aqui para vocês, mais na frente, depois dessa questão, o que é aminoácido. Então, o que está errado aí, as proteínas são formadas por milhares de aminoácidos, até aqui estava correto, mas no final ele disse que o aminoácido é formado de aminas e hidroxila. Não, nós vamos ver que não são hidroxilas. Então, a 8 está errado. 16. O bom funcionamento de uma enzima depende de fatores como temperatura, concentração do substrato e pH. Correto. A enzima, se ela tiver alta temperatura, ela sofre um processo chamado de desnaturação e ela não tem mais seu funcionamento como catalisador para acelerar a reação. Então, o bom funcionamento de uma enzima depende desses fatores. Lembre aí, vestibulando, uma enzima, para ter um bom funcionamento, ela depende de uma boa temperatura, da concentração de substrato para ela atuar e do pH. O pH, nós sabemos, se ele for muito ácido, ele destrói tudo, né? Tá certo? Vai para cá, para cá, para cá. Na aula anterior aí, eu até falei que quando você vai tomar uma água, é importante olhar o pH daquelas águas mineral. Então, tem água aí com pH 4, 4,5, não é que vai dar um câncer, mas você toma 20 anos aquela água mineral, mas com pH 4, 4,5, isso pode dar problema. É bom você procurar seu médico. Então, a Organização Mundial de Saúde aconselha que você pegue aí água em torno de 6, pH 7, né? Tá certo? Então, é sempre bom quando for pegar uma água mineral, olhar esse pH, porque do jeito que faz mal aí a enzima, também faz mal ao nosso organismo, ok? Outra questão, volta aí para a telinha, 32. Em geral, cada tipo de substrato sofre a ação de determinada enzima que ele é específica, correta. Como eu disse, o substrato, a substância lipídio, as gorduras, ela sofre a ação de uma única enzima que a gente chama de lipase. Então, a enzima lipase acelera o metabolismo da gordura do substrato, da substância lipídios, que a gente chama. Nesse caso aí, a lipase atua no lipídio. Cada enzima específica atua numa substância específica. A lipase nos lipídios, né? Então, como nós vimos aí na primeira questão, a gente falou lá das principais enzimas e em cada composto que ela atua. Então, em geral, cada tipo de substância, ou seja, de substrato, sofre a ação de determinada enzima que ele é específica, correto. A enzima lipase só atua no lipídio, não vai atuar no carboidrato, não vai atuar no outro substrato. No final da reação,
a enzima não pode ser reutilizada. É errada. Ela pode, a enzima não participa da reação, ela só aumenta a velocidade e ela sai intacta, ela pode ser reutilizada sim. Então, nós somaremos aí e teríamos a resposta certa, ok? Vai para cá, para cá, para cá. Você pode interagir aí com a gente, vai aparecer o nosso Facebook aí, é só entrar em contato comigo, professor Luiz Carlos Noronha, tá certo? Também o nosso Twitter e participar, dar alguma sugestão, pedir algum assunto, né? Comentar se houve algum equívoco aqui, né? A gente reza para que não ocorra isso, mas ser humano, isso pode acontecer. Então você entra em contato com a gente aí, tem o nosso Twitter também, né? @prof. Luiz Carlos, tá certo? Prof simplificado, PROF, Luiz Carlos, está aí o tweetzinho para vocês. Vamos para mais uma questão aí sobre proteína, sobre enzima, como é que esse assunto é cobrado aí nos vestibulares, aí no Enem também. As enzimas atuam nas diversas reações do metabolismo celular. Então, as enzimas atuam nas diversas reações do metabolismo celular. Sobre esses catalisadores fantásticos, é correto afirmar que, então lembre que a enzima é uma proteína especial. Então, letra A, são extremamente eficientes, capazes de atuar em qualquer substrato? Não. Nós vimos que cada enzima atua no seu próprio substrato. É como se cada enzima fosse uma chave e só abre aquela fechadura. Então, cada substância tem a sua enzima característica. B, após participar das reações, não pode ser reutilizada. Acabamos de dizer que a enzima, ela não participa da reação, ela aumenta a velocidade da reação, mas ela não participa e ela não vai formar um composto diferente. Ela é intacta, o catalisador, ele do jeito que estava lá, ele continua, ok? Letra C, o poder catalítico de uma enzima relaciona a velocidade das reações com a energia desprendida para que elas aconteçam. Então, a enzima, ela faz exatamente isso, aumenta a velocidade da reação. Ok? Então, correta aí a letra C. Vamos para mais uma questão. Nos dias atuais, sabemos que as moléculas de proteínas são formadas por dezenas, centenas ou milhares de outras moléculas, ligadas em sequência com os elos de uma corrente. Assinala a alternativa que menciona quais moléculas formam as proteínas. Então, ó, vamos reler de novo. Nos dias atuais, sabemos que as moléculas de proteínas são formadas por milhares de outras moléculas. Como é o nome dessas outras moléculas? Aminoácidos, ok? Nós falamos aqui que os aminoácidos se ligam, tá? Tem aquela ligação peptídicas e essas ligações formam exatamente a proteína. Então, proteína é uma macromolécula, é uma molécula grande formada por centenas ou milhares de moléculas menores. Essas moléculas menores são os aminoácidos, ok? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre aminoácidos. Mais uma questão sobre proteínas, sobre enzimas, que enzima é uma proteína especial. As enzimas biocatalisadoras de indução de reações químicas reconhecem seus substratos através da... Então, como é que a enzima de nome lipase só vai atuar na gordura, só vai atuar naquela gordura, só vai atuar no lipídio, tá? Então, ela reconhece, é como se fosse a enzima lipase, ela fosse uma chave, tá? Ela fosse uma chave e o substrato, ou seja, a substância, o lipídio, a gordura, ela fosse a fechadura. Então, ela se encaixa perfeitamente. Então, ela reconhece através da forma tridimensional das moléculas. Então, a enzima lipase só vai atuar na gordura, aumentar o metabolismo, a reação da gordura, porque ela é específica, né? A gordura, esse lipídio é chamado de substrato e a enzima, nesse caso aí que vai atuar no lipídio, reconhece através da forma tridimensional, ok? Então, não esqueçam isso daí. Mais uma questão. Para que uma célula possa produzir suas proteínas, ela precisa de aminoácidos, que podem ser obtidos de duas formas: ingeridos em alimentos ricos em proteínas ou produzidos pela célula a partir de outras moléculas orgânicas. Nas alternativas abaixo, marque respectivamente como são chamados os aminoácidos que um organismo não consegue produzir e como são chamados os aminoácidos produzidos a partir de outras substâncias. Então, olha para cá, para cá, para cá, vestibulando, ó, é muito importante saber disso.
é importante com que o que a gente se alimenta. Diz que o peixe morre pela boca, né? Então a sua alimentação tem que ser muito importante, porque é ela que vai nos matar. Lógico, com o oxigênio está nos respirando, mas ao mesmo tempo, né, ele tem o poder lá de corroir, tá certo? Então ocorre aí essa parte aí também de oxidação. Mas olha só, quando a gente se alimenta, nós estamos ali alimentando carboidrato, proteínas, tudo bem. As proteínas que a gente se alimenta, né, e outras substâncias, mas vamos aqui especificamente a proteína, são formadas por vários aminoácidos. Quando esses aminoácidos chegam, eles são metabolizados e são, como eu disse, as proteínas, elas são formadas por centenas, milhares de moléculas menores de aminoácidos, então esses aminoácidos são separados, né? Tá certo? É quebrada aquelas ligações. Então a nossa proteína, através que a gente se alimentou, através do metabolismo do nosso organismo, separa esses aminoácidos que vão para o nosso sangue e aí chega para nossas células, eles são reagrupados e vão formar proteínas para a nossa célula. Só que o nosso organismo, através de moléculas orgânicas existentes, ele consegue produzir alguns aminoácidos. Mas a nossa célula necessita de proteínas, algumas proteínas para ela sobreviver, que para ser formada, ela é a união de aminoácidos diferentes. E o nosso organismo não consegue produzir todos esses aminoácidos que têm que ser reagrupados. Então é necessário que a gente se alimente bem para ter proteínas que tragam esses outros aminoácidos que o nosso organismo não consegue produzir. Aí sim, eles vão se juntar com os que o nosso organismo consegue produzir e vão formar as proteínas que as nossas células necessitam, tá certo? Esses aminoácidos que não são produzidos pelos nossos organismos são chamados de aminoácidos essenciais, tá certo? Essenciais. Então, mais uma vez, é importante demais você ter uma alimentação bastante diversificada, bastante balanceada, para que você assim tenha várias substâncias diferentes que vai ser necessário aí para o seu organismo funcionar melhor, para que também seja formada as proteínas, nesse caso específico dessa questão, as proteínas para a nossa célula, ok? Então, vamos voltar lá para a questão, reler novamente e responder, tá? Vamos lá, rapidinho. Ele diz, para que uma célula possa produzir suas proteínas, ela precisa de aminoácidos, que podem ser obtidos de duas formas. Ingeridos em alimentos ricos, então é importante você comer bem, diversificar bem sua alimentação, ou produzido pelas células a partir de outras substâncias. Então, nossa célula produz alguns aminoácidos, outros não, tem que vir através do nosso alimento. Nas alternativas abaixo, marque respectivamente como são chamados os aminoácidos que o organismo não consegue produzir. Então, nós vimos que são os essenciais. Essenciais, ok? Então, onde é que nós temos aqui? Letra D, olha aí na letra D, tá? Olhando aí na letra D, nós temos aminoácidos essenciais e os que os organismos conseguem produzir são os aminoácidos naturais. Então, resposta letra D. Então, só fechando, deixa eu apagar aqui, só fechando aí a pergunta, ele diz, nas alternativas abaixo, marque respectivamente como são chamados os aminoácidos que um organismo não consegue produzir, essenciais, e como são chamados os aminoácidos produzidos a partir de outras substâncias naturais. Então, resposta letra D. Os aminoácidos que o nosso organismo não consegue produzir, lembre-se disso, recebe o nome de essenciais, ok? Aminoácido, para fechar, já que falamos de lipídio, falamos de proteínas, falamos de enzimas, que são proteínas especiais, o que vem a ser o aminoácido? Então, o aminoácido, ele, é uma estrutura geral dos aminoácidos, envolve um grupo amina, está aqui o grupo amina, que você estuda em composto orgânico, tem aulas aí no nosso blog, vai aparecer mais uma vez aí no nosso blog, você perdeu as aulas de química orgânica, de física comigo, as outras disciplinas tudinho, são mais de 800 aulas aí para quem vai fazer concurso, Enem, seu filho está fazendo ensino médico, aula particulares, então é um segundo grau aí, completo aí para vocês gratuitamente, ok? Então tira do blog aí, o que são aminoácidos? Envolve um grupo amina e um grupo carboxilo, ou seja, o ácido, né, que é C-O-OH, ok? Então, o aminoácido, lembra a questão anterior que dizia que o aminoácido vinha de uma amina e de um álcool? Não, vem de uma amina e de um ácido, tá certo? Então, está aqui, ó. Isso aqui, sempre que acontece aqui, nós temos um aminoácido. Então, o aminoácido
amina com ácido, ok? No caso, o grupo carboxilo, está aqui, ó, C-O-OH, ok? O ácido carboxilo, beleza? Então, não esqueça. Aí, vamos falar um pouco mais de aminoácido, para fechar aí a nossa aula. Aminoácido, as ligações entre aminoácidos denominam ligações peptídicas, tá certo? E estabelece entre o grupo amina, como nós vimos, e o grupo ácido carboxilo, de 2 aminoácidos diferentes, com a perda de uma molécula de água. Então, o aminoácido, olha para cá, para cá, para cá, a proteína são a junção, a molécula macro é uma junção de centenas, milhares de aminoácidos, e cada aminoácido daquele é formado através, é composto de um grupo amina e um grupo carboxilo, ok? Volta lá. Então, volta para a telinha. Ó, como eu já falei para vocês, existe 20 aminoácidos principais, sendo denominados aminoácidos primários, mas além desse, existem alguns aminoácidos especiais que só aparecem em alguns tipos de proteínas. Então, nós temos aí 20 aminoácidos principais. Ó, desses 20, 9 são ditos essenciais, ou seja, que o nosso organismo não produz, por isso que nós precisamos dele para gerar proteína para a nossa célula. Então, nós precisamos dos 20, 9 são essenciais, nós precisamos desses 9 aqui, que o nosso organismo não produz, por isso que a gente tem que ter uma alimentação muito boa para ter esses 9 aí essenciais, se juntar com os outros 11 que o nosso organismo produz e aí formar as proteínas necessárias através dessas ligações, a proteína necessária para nossas células. Ó, o organismo humano não é capaz de produzi-los e por isso é necessária a sua ingestão através de alimento para a sua deficiência no organismo. Então, olha para cá, para cá, para cá. Então, o certo para a gente ajudar o nosso organismo, lógico, além do exercício físico, é a gente ter essa alimentação balanceada. Porque as nossas células precisam de 20 tipos de aminoácidos padrões para formar as proteínas na nossa célula e o nosso organismo não tem como, através das nossas moléculas orgânicas, produzir esses 20. Ele produz 11, ele necessita que esses outros aminoácidos entrem através da alimentação com outras proteínas, que aí essas novas proteínas se separam lá os aminoácidos e aí se junta com os que o nosso organismo consegue produzir e vão ter aí essas uniões e vão produzir as proteínas necessárias para a nossa célula, ok? Vamos continuar aí embaixo. A ligação peptídica resulta da interação de 2 grupos funcionais, originando um novo grupo funcional. O grupo amino de um aminoácido interage reagindo com o grupo carboxilo. Então, a gente sempre viu que tem uma amina, NH2, e que tem o ácido carboxilo. Então, a amina de um aminoácido se reage com o grupo carboxílico de outro aminoácido. Então, se perguntar como é que os aminoácidos reagem, um aminoácido A com o aminoácido B. Então, o grupo amino de um reage com o grupo ácido do outro. Então, o NH2 de um reage com o carboxílico do outro. Ok? Vai para cá, para cá, para cá. Então, vamos agora ver como é que são cobradas essas questões de aminoácido aí no Enem, no vestibulares. Acompanha aí a questãozinha. A ligação peptídica resulta da união entre um grupo, ligação peptídica é a junção dos aminoácidos, vários aminoácidos vão se juntando e formam uma molécula maior que é chamado de proteína. Então, centenas, milhares de aminoácidos se unem e formam as proteínas. Agora, os aminoácidos, né, eles possuem o quê? Ele possui, como nós vimos, a amina e possui o grupo do ácido carboxilo. Então, a amina de um se junta com o grupo carboxilo do outro. Então, resposta à letra B. Carboxila de um aminoácido e o grupo amina do outro. Então, pronto. É essa união. Né? Olha para cá, para cá, para cá. Todo aminoácido tem a amina e o carboxílico. O outro aminoácido tem a amina e o carboxilo. Então, como é que esses 2 aminoácidos se juntam? Esse aminoácido A, como é que ele se junta com esse aminoácido B? Todo aminoácido tem a amina e o carboxilo. Todo o outro aminoácido também vai ter a amina e o carboxilo. Então, a amina desse vem e se junta com o carboxilo do outro. Forma essa ligação que se chama ligação peptídica, e aí vai formando, os outros vão se unindo e forma a coisa macro maior, que é a proteína. Ok? Então, voltando à questão, volta aí para a telinha, só para apagar, para fechar aí,
Ó, a ligação peptídica resulta da união entre, primeiro, resulta da união entre aminoácidos, tá? E como é que esses aminoácidos se juntam? Um grupo carboxila de um aminoácido se junta com um grupo amina do outro. Então, resposta a letra B. Então, lembre-se, todo aminoácido tem carboxila e tem amina. Mas como é que ele se junta um ao outro? Junta o carboxila de um, se junta com a amina do outro. Ok? Não esqueçam isso daí. Mais uma questão. Ó. As proteínas são formadas pela união de moléculas de aminoácido, correto? E desempenham diversos papéis no organismo, como função estrutural, enzimática, imunológica, dentre outras. De acordo com seus conhecimentos sobre as proteínas, marque a alternativa errada. Letra A. As proteínas podem diferir uma das outras no seguinte aspecto: quantidade de aminoácidos na cadeia polipeptídica, tipos de aminoácidos presentes na cadeia e sequência de aminoácidos. Correto. Letra B. Os aminoácidos essenciais são aqueles que o organismo não consegue produzir. Correto. Por isso que a gente tem que ter uma alimentação externa, porque o nosso organismo produz 11 tipos de aminoácidos, mas ele necessita de 20 para formar as proteínas da célula. Então, nós temos que ter uma boa alimentação externa para oferecer esses 9 aminoácidos chamados de essenciais e assim a nossa célula tem uma proteína necessária. Letra C. A ligação entre dois aminoácidos vizinhos em uma molécula de proteína é chamada de ligação peptídica. Isso, ligação peptídica é exatamente a ligação entre dois aminoácidos. Se estabelece entre um grupo amina e um grupo carboxila de outro. E isso, todo aminoácido tem amina e tem carboxila, mas para se unir ao outro aminoácido, o grupo amina desse se junta com o grupo carboxila do outro, não esqueça. Letra D. No final da reação, a molécula do produto se separa da enzima, que é descartada pelo organismo. Não, a enzima não participa da reação, ela permanece intacta e ela não é descartada. Ela permanece no nosso organismo. Ok, vestibulando? Vai para cá, para cá, para cá. Vestibulando, nós estamos chegando aí ao final, né? Mais um domingo aí com vocês. Hoje nós tivemos uma aula aí de bioquímica, na parte final aí de química orgânica, de biologia, tá certo? E lembrando que eu vou estar sempre aqui com vocês, todos os domingos, a partir das 21 horas, né? Não só eu, o professor Luiz Carlos, mas alguns dos melhores professores aqui de Natal. Domingo passado nós tivemos aula do professor Gil, de História, e vamos estar sempre com vocês. Todo domingo à noite, às 21 horas, cheguei ou da missa, né, ou do passeio, ou da casa da namorada, né, ou do culto, de onde você vem, né, liga de 9 horas da noite, assista uma aula com o professor Luiz Carlos ou com alguns dos melhores professores aqui de Natal, uns amigos nossos que nos ajudam. E se você perdeu as aulas anteriores, está aí o nosso blog, nós temos aí um ensino médio aí, mais de 800 aulas para quem vai fazer concurso, português, redação, matemática, física e química comigo. Como eu disse, muitas aulas de física e química comigo, até porque eu fui aluno de escola pública e a gente tinha essa necessidade e sabemos que tem hoje. Então você acessa aí o blog do professor Luiz Carlos Noronha e acompanha todas essas aulas, ok? Então conto com você todos os domingos, aula ao vivo, e essa aula de hoje vai ser produzida, editada e logo após ela vai ser jogada aí no nosso blog, no blog do professor Luiz Carlos Noronha, ok? Então finaliza aqui nossa aula de hoje, até o próximo domingo, 21 horas aqui na telinha, na TV União, e fiquem com Deus.